Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para encerrar os crimes contra a saúde pública. E aí vocês vão pensar, mas Tarcísio, tem uma série de tipos penais que precisam ser tratados ou precisam ser ditos sobre isso. No estudo da parte especial, a gente sempre, em alguns tipos penais, a gente conta que existe, mas não adentra em questões dogmáticas mais profundas, por duas razões. Porque às vezes ele não tem questão dogmática mais profunda, e outras são tipos penais de pouquíssima ou de muito pouca aplicação prática. Não estou dizendo que não sejam crimes graves ou que às vezes não sejam crimes ou condutas criminais importantes, só não tem muita aplicação prática. E a parte especial, nós temos que chegar até o Direito Penal 4, até o artigo 359. Então, numa aula presencial, a gente já não falaria em detalhes sobre cada um desses tipos penais. Numa aula remota, em que a gente tem uma carga falada, né? A carga horária é a mesma, mas uma aula expositiva em número, em um volume menor, eu acho que isso se torna ainda mais necessário. Então eu queria recomendar a vocês a leitura, mas, de novo, sem maiores preocupações com os tipos penais do artigo 270 em diante. Porque, e aí eu vou colocar uma questão para vocês imaginarem. Eu não posso dedicar o mesmo tempo ao emprego de processo proibido ou de substância não permitida. Olha o tipo. Empregar no fabrico de produto destinado ao consumo, revestimento, gasificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária. Não posso dar a mesma atenção a esse tipo penal que devemos dar ao crime de peculato, que devemos dar ao crime de incêndio, que a professora Ana Paula já dedicou um vídeo especificamente para isso. Então eu aconselho, no manual que você estiver acompanhando a matéria, passe os olhos sobre esses tipos penais. É evidente que ninguém vai te cobrar em prova algo que não tenha sido exaustivamente conversado nos vídeos, ou que não tenha sido tipos penais que não tenham sido tratados nos vídeos. Ou seja, a prova tem sempre pontos que foram, ou de tipos penais que foram tratados. Não necessariamente o ponto foi falado expressamente, mas o tipo penal foi tratado e a leitura, e vocês certamente fizeram a leitura. Ora, o que eu queria chamar a atenção nos crimes contra a saúde pública, e aí é por mera nota ou mera nota histórica, é o crime de curandeirismo. Eu recomendo a vocês, existe um livro muito interessante do professor Jair Leonardo. O professor Jair Leonardo foi professor titular da Casa de Direito Penal, e o pai do professor Marcelo Leonardo, e já aposentado e recentemente aposentado, e ele escreveu um livro chamado Em Defesa de Arigó. Isso recomendo a todos que leiam. Em Defesa de Arigó, Arigó era um curandeiro, ele era um indivíduo que realizava curas sem uma explicação científica, e ele foi processado pelo crime de exercer curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnóstico, pena de 6 meses a 2 anos. Isso é muito interessante, sempre conjugar ou tentar visualizar o crime de curandeirismo junto com algumas práticas religiosas. Vamos imaginar, usando gestos. Será então que o espírita que realiza um passe espiritual com a intenção
de auxiliar numa cura, ele pratica o delito de curandeirismo, você sempre precisa pensar o seguinte, ou precisa visualizar o seguinte: este tipo penal é um crime contra a saúde pública. Se aquele gesto não é dito, ou não é propagandeado como um gesto absolutamente eficiente para a realização da cura, afastando a utilização dos métodos da medicina. Ou seja, se alguém chega para você dizendo o seguinte: olha, eu vou realizar aqui alguns passes, ou vou te dar aqui esse chá de ervas tal, então você abandone o médico que você está realizando o seu tratamento de câncer, que eu vou aqui nesse local com este chá te curar. Então você toma este chá, vá para casa e nunca mais volte em médico qualquer. Aí eu teria um crime de curandeirismo. Agora, se porventura o indivíduo utiliza a fé como algo a mais, para além do que o tratamento médico lhe permite, não há nenhum problema criminal, porque não há nenhuma possibilidade de lesão ao bem jurídico saúde pública. O problema é propagandear um método de cura, com todo respeito a qualquer tipo de religião, mas o problema é propagandear um método de cura, afastando as pessoas, ou o público em geral, da medicina que oferece uma possibilidade de cura cientificamente comprovada. Bom, mas isso daqui, então, peço que passem os olhos no manual que vocês estejam acompanhando. E apenas como verticalização dos seus estudos, dê uma olhada no Em Defesa de Arigó, que é um livro que vale a pena ser lido. Bom, passamos, aí sim, e aí vamos cuidar com cuidado, dos crimes contra a paz pública. Incitar publicamente a prática de crime. Então, se eu chego na praça pública e dirijo a minha fala ao público em geral, gente, vamos cometer o crime XYZ, isso não tem problema qualquer. Vamos todos nós aqui vender substância entorpecente. Ou seja, isso é um crime de incitação pública à prática de crime, pena de 3 a 6 meses. É óbvio que se eu tiver com a droga para vender, eu estou cometendo tráfico de entorpecente. E o crime e o 286, ele deve ser visto bem paralelo com o 287. E depois eu vou levantar uma questão interessante para vocês refletirem. Fazer publicamente apologia a fato criminoso ou de autor de crime. Então veja, eu imagino que eu fale publicamente bem do homicídio praticado contra o Zezinho, dizendo: olha, que bom, é bom, gente, mataram o Zezinho. Acho que todas as pessoas deveriam matar indivíduos como o Zezinho. Então eu estou publicamente fazendo uma analogia, uma apologia de fato criminoso. Parece, olha, venderam ou estavam vendendo maconha no bairro tal. Olha que ótimo, gente. Vamos vender maconha no bairro tal. Ou vamos vender maconha para o público em geral. Ou seja, essa seria uma outra hipótese de apologia a fato criminoso. Agora, é possível que eu faça apologia não ao fato propriamente dito, mas à pessoa em razão do fato que ela pratica. Vamos imaginar que você tem um indivíduo que viva da prática de um ilícito. Ora, e seja conhecida em razão da sua atividade criminosa ou pelo fato de ganhar a vida com a prática daquele crime. E se eu falo bem desse indivíduo em razão do crime que ele pratica, ou em razão do hábito criminoso, ou o fato dele ganhar a vida pela prática do crime, eu estou cometendo o crime descrito no artigo 287. Mas aí eu queria que vocês refletissem uma questão.
E isso foi, hoje já está pacificado, mas isso foi objeto de intensa discussão no Judiciário e chegou até o Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que regularmente se realizava marchas pela maconha, ou marchas pela legalização da maconha. E essas marchas em muitas cidades eram proibidas pelo juiz local, dizendo que isso era uma incitação pública à prática de crime. Vamos imaginar que o indivíduo no megafone ficava lá, gente, vamos fumar maconha, que maconha não faz mal a ninguém. Qual o problema, etc, etc, etc. Isso seria crime? Olha, se eu tenho a intenção de protestar para a legalização de uma conduta que eu entendo que não deveria ser proibida, ou seja, se eu estou no microfone dizendo as vantagens da legalização do uso de substância entorpecente e apontando um pretenso erro político-criminal de se proibir ou de se criminalizar o uso da substância entorpecente, que crime há? Mesmo que você encontre. Eu tenho minhas dúvidas se há fato típico, tá? Porque o dolo não coincide, né? O propósito com que se fala não é. O propósito não é, gente, não se importem com a lei não me interessa saber dela, vamos praticar a conduta mesmo que criminosa seja. Não é isso. O que o indivíduo está dizendo é, olha, podemos praticar essa conduta e ela não deveria ser crime. E o fato dela ser crime é um equívoco político-criminal. Me parece que o dolo daquele que protesta pela legalização da substância entorpecente ou pela legalização de qualquer outra conduta que ele entenda conveniente, que a conduta não seria típica, ou não seria carregada do dolo de incitar a prática do crime. O que ele está fazendo é discutindo ou rediscutindo a viabilidade daquela conduta criminosa. Mas vamos imaginar que a conduta seja típica. Vamos imaginar o seguinte, não, a minha visão é um pouco mais restrita de dolo, e eu não concordo com isso não, tá? Mas vamos imaginar que a conduta seja típica. Existe crime? Ainda assim, acho que não. Você estaria diante de um exercício regular da livre manifestação de pensamento. Se eu não puder protestar ou me manifestar no sentido da legalização dessa ou daquela conduta, que mal que tem, qual é o problema disso? E eu não preciso concordar com a legalização da substância entorpecente para defender o direito de um indivíduo falar isso. Ora, eu não preciso concordar com o conteúdo da fala para dizer que o indivíduo tem o direito de dizê-la. É nisso que consiste a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de opinião. Então, o Supremo Tribunal Federal acertadamente disse que as marchas pela maconha não consistem em incitação ao crime, não consistem em apologia a fato criminoso, mas sim um exercício regular do direito à livre manifestação de pensamento. Tinha quem me contou isso foi um colega professor de penal, não é da casa, de outra faculdade, que havia me dito o seguinte, que havia no interior da Bahia uma banda chamada, acho que é Montanha Fumegante, uma coisa parecida com isso. E o símbolo da banda era uma montanha e um baseado de maconha em cima. E quando ela foi cantar numa cidade do interior da Bahia, o juiz proibiu, dizendo o seguinte, olha, com este nome, com esse símbolo, vocês não podem vir, porque senão estariam
fazendo incitação, estariam incitando a prática do crime de uso de substância entorpecente. E esses membros da banda, de forma muito inteligente, receberam a comunicação do juiz e disseram: oh, tudo bem, então a nossa banda agora vai se chamar Baseado na Lei. Ou seja, foi até boa. Foi inteligente a resposta, a sátira, e é inteligente e interessante porque mostra o seguinte: o juiz vai preocupar com coisa mais séria, né? No final das contas é isso. E se eu acho que a maconha deva ser legalizada, isso está dentro do âmbito da minha liberdade de expressão. Quer ver um outro exemplo? Letras do Marcelo D2, eu me lembro de um trecho dito: vá, fume maconha, fumar maconha não faz mal a ninguém. Essa música foi proibida várias vezes, dizendo o seguinte, de ser executada em várias cidades, e várias vezes ele foi fazer um show e saiu de lá para a delegacia. E a argumentação era o seguinte: olha, se você me disser que fumar maconha não faz mal a ninguém, você está fazendo apologia a fato criminoso. Até que chegou-se à conclusão: não, ele está expressando a opinião dele no sentido de que não se deve criminalizar esta conduta, tanto que a sequência da música é legalize já, legalize já, legalize já. Ou seja, não há crime qualquer, mesmo que você não concorde com a legalização do uso de substância entorpecente. Tem um ponto muito interessante no 286 e 287, além de conhecer a estrutura típica, confrontar essas figuras típicas com o direito à liberdade de manifestação de pensamento e a liberdade de opinião. Então, esse seria o motivo pelo qual eu acho que justifica pararmos e estudarmos com maior cuidado o 286 e o 287 do Código Penal. O tipo subsequente também é relevante. Veja o que ele vem dizendo: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Qual que é a importância aqui? Primeira coisa, o verbo, associarem-se. Se está dizendo associarem-se, então eu preciso de um vínculo permanente. Não basta chegar eu, o Zezinho, a Mariazinha e o Antônio. Tarcísio, Zezinho, Mariazinha e Antônio se reuniram para cometer 2 furtos. Eles iam furtar a casa X e depois dessa casa X eles iam realizar o furto na casa Y. E depois ia cada um seguir o seu rumo, dividindo o lucro daquela empreitada criminosa. Isso é associação criminosa? Não. Não, porque você precisa ter o verbo associar exige um vínculo associativo minimamente perene. Ou seja, você precisa ter uma reunião mínima, uma reunião minimamente estável de pessoas com a intenção de cometer crimes. Ou seja, tem que ser mais de um. E além disso, não pode ser contravenção penal, tá? Cuidado com isso. Se eu conto para vocês, ou se eu peço numa eventual questão, dou um caso, imagina, 5 pessoas reuniram de forma estável e perene para a prática do jogo de azar. Montaram 5 bancas de jogo do bicho e dividem o lucro desse. É uma empreitada criminosa organizada, com divisão de tarefa, etc. Você vai dizer, existe o crime ali de associação criminosa? Não. Não por quê? Porque não há ali uma reunião para a prática de crimes, mas sim uma reunião para a prática de contravenção.
É claro que é muito difícil você encontrar uma contravenção de jogo de azar que venha sozinha, né? Ela normalmente ela vem seguida de lavagem de dinheiro, que diga-se de passagem é muito mais grave do que a contravenção penal. E a lavagem de dinheiro exige como verbo ou como crime, não exige mais um crime antecedente específico. Não exige nem que a conduta anterior ou antecedente seja crime, ela pode ser contravenção. Tanto que se você olhar na lei de lavagem de dinheiro, no artigo 1º, não fala em crime antecedente, fala em infração penal antecedente. Então, dificilmente então, você vai ter num grupo minimamente organizado de pessoas que se associaram para a prática do jogo de azar, dificilmente vai ser só o jogo de azar, vai ser jogo de azar e lavagem de dinheiro. Então, se eu tenho as pessoas organizadas para o jogo de azar e lavagem de dinheiro, e se essa associação é minimamente perene, tem um mínimo de estabilidade, então eu tenho a prática, ou eu teria a prática da associação ou da associação criminosa. Esse tipo penal ele veio substituir o crime de quadrilha ou bando. O quadrilha ou bando era o associares três ou mais, e não três ou mais pessoas com a finalidade de, de perdão, associares mais de três pessoas com a finalidade de cometer crime. Aqui houve uma ampliação da incidência do tipo penal, né, dizendo assim, três ou mais, e não há mais a designação quadrilha ou bando. Tem uma nota histórica muito interessante. Você sabe qual que era a diferença de quadrilha ou bando? A diferença de quadrilha ou de bando, e era uma distinção muito interessante, porque o Código Penal falava quadrilha ou bando, mas sem explicar muito bem o que significava, qual que era a referência. O tipo era assim, ó, associarem-se mais de três pessoas em quadrilha ou bando para fim de cometer crimes. Ou seja, era mais de três. Aqui é três ou mais. Então a nova redação deu uma ampliada na estrutura típica, na incidência do tipo penal. E quadrilha era a reunião de pessoas com a finalidade de cometer crimes no ambiente urbano. Bando era a finalidade de pessoas para cometer crimes no ambiente rural. Tanto que você não fala bando do Beira-Mar, quadrilha do Beira-Mar. E a gente não ouve falar quadrilha do Lampião, né? Bando do Lampião, exatamente por isso. Essa distinção eu só encontrei no Nelson Hungria. Quando você não achar uma distinção ou uma explicação acerca do sentido preciso das palavras postas no tipo penal, você não achou isso no César Roberto Bittencourt, você não achou isso no Luiz Regis Prado, você não achou isso em lugar nenhum, vai no Nelson Hungria. Ele é o autor que foi o responsável, ele compôs a comissão que montou o anteprojeto do Código Penal de 1940. Parte do Código Penal de 1940 está em vigor até hoje, que é a parte especial. É claro que toda retalhada de lá para cá. Mas ele foi o autor intelectual e foi o responsável por sistematizar o direito penal brasileiro a partir de 1940. E quando você encontrar tiver uma dúvida que nenhum dos autores modernos respondem, pega o Tratado de Direito Penal da Hungria, que dificilmente ele vai te decepcionar. Bom, mas visto isso então, nós podemos, ou já percebemos em que consiste o crime de associação criminosa. Mas vocês lembram muito bem que existe uma causa especial de aumento de pena que posta lá na segunda fase da fixação da pena privativa de liberdade,
permite o aumento da pena quando o crime é cometido com concurso de pessoas. E aí vem o questionamento. Se eu tenho uma associação criminosa, eu componho uma associação criminosa, ela é estável, para ou com a finalidade de cometer roubo a banco. Só o fato de eu me associar com essa finalidade, sendo a associação perene, o crime contra a paz pública já está consumado. Você não precisa ter, ou não é necessário ter, a efetiva prática dos crimes para os quais a associação foi criada. Bom, mas vamos imaginar que eu cometa o primeiro da série de roubos que eu pretendo cometer a partir daquela associação criminosa. Fui preso, e aí a questão vem a seguinte: pode o juiz criminal considerar o concurso de pessoas para aumentar a pena em relação ao crime de roubo? Porque, afinal de contas, foi cometido por uma infinidade de pessoas que compunham a associação criminosa. E, além disso, poderá também condenar por associação criminosa? A resposta parece já estar clara. Não. Porque senão eu teria a mesma circunstância funcionando como elemento que vai exacerbar a pena, o que viola o princípio do ne bis in idem. Então, muito cuidado com isso, tá? Se você tem uma prática de associação criminosa e o crime do roubo para o qual ela se destina, eu não posso considerar o aumento da pena em razão do concurso de pessoas no crime de roubo. Porque senão eu estaria violando o princípio do ne bis in idem. Bom, além disso, e aí eu deixo para que vocês pesquisem, qual que é a diferença e qual que é a distinção entre o crime de associação criminosa e a organização criminosa. Isso nós vamos começar o nosso próximo encontro tratando disso. Então eu queria sugerir a vocês o seguinte: pesquisem associação criminosa e o ponto específico a pesquisar é qual que é a diferença da organização criminosa. E esse será um assunto, eu sugiro isso a título de encaminhamento, e esse será o assunto que nós vamos conversar no nosso primeiro encontro sincrônico. Eu já tenho, vocês já sabem, porque a coisa de uns 2 dias eu tenho acesso. Na verdade, eu já tinha acesso ao Moodle, mas a sala de vocês foi ligada ao meu Moodle por agora. Então eu já começo a conversar com vocês lá. Eu só não lancei a nota da avaliação que foi aplicada pela professora Ana Paula, porque, embora eu tenha acesso ao Moodle, eu não consigo ainda, e já estou resolvendo isso com a informática, ter acesso ao diário de classe. Mas pretendo espero conseguir isso o mais rápido possível. Mas adianto que aqueles que entregaram o trabalho, a nota foi satisfatória. Eu só não foi extremamente satisfatória. Os trabalhos estão. A professora Ana Paula me repassou, ela já havia avaliado, mas ela também me repassou a notícia e eu concordo com ela. Os trabalhos estão extremamente satisfatórios, demonstraram uma pesquisa bastante significativa. Vamos continuar assim para a próxima avaliação, que já foi enviada para vocês. E o que certamente me deu muita satisfação e deu também muita satisfação, eu tenho certeza, a professora Ana Paula. Então, esse encaminhamento que eu estou sugerindo a vocês, a gente vai conversar mais sobre ele no início do próximo vídeo e no nosso encontro sincrônico,
que eu pretendo marcar sem ser para a próxima semana, já para outra, ou seja, na segunda-feira, sem ser essa, a outra, sem ser essa hoje, né? Desculpa, sem ser hoje, é porque eu estou gravando o vídeo com antecipação. Então, sem ser esse vídeo, é a aula do dia 5. Então, não dá para a gente fazer dia 12, porque dia 12 é feriado. Nós marcamos depois, vamos ver, nós podemos marcar o nosso encontro sincrônico. Vamos ver se marcamos o nosso primeiro dia 19 de outubro. Mas aí conversamos com mais calma com o passar do tempo. Tá bom? Gente, foi isso. Bons estudos a vocês e qualquer coisa, estou à disposição e às ordens.